estou conversando com o senhor Carlos Amaral Freire, o maior poliglota do Brasil, o homem que estudou 150 idiomas. Até o ano passado foram 150 idiomas. Professor Freire, me conta um pouco da história da sua vida, né? Você nasceu em que data? 27 de outubro de 31. Na cidade de? Sou um guri ainda. Dom Pedrito, tia. Dom Pedrito. Dom Pedrito é uma cidade da fronteira, Fronteira com o Uruguai. do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Limita com Rivera, é. Professor, me fala um pouco desse interesse por idiomas. Começou por causa de um tio do senhor, né? Com? Um tio. O senhor tinha um tio que era É. poliglota. Era um jeito muito culto. O pessoal era uruguaio. Ele era Ele era uruguaio, era engenheiro. É. O nome dele? Gânio, Francisco Gânio. Casou com uma tia Ah, minha. Era tio político. Era um cara muito culto. Muito culto. E tinha uma biblioteca pequena, mas tinha bons livros. Me orientou. os livros deles eram livros de que assunto? De linguística ou eram outros assuntos? Política? Não, ele era engenheiro, Ah, tá. então tinha muitos livros técnicos. Aliás, a grande maioria era em francês. Ah, O que tá. dá para compreender que francês, pelo menos, ele sabia muito bem, né? Mas era um sujeito muito culto. Muito curso, tinha recursos poéticos e tal. Escrevia bem português, apesar de ser uruguaio, né? Professor, o senhor começou, o senhor estudou o segundo grau. Me fala um pouco da sua vida estudantil. Eu fiz o ginásio da minha terra natal, depois do colégio, em Porto Alegre, no Júlio de Castilho, que era uma escola muito prestigiosa lá no Rio Grande do Sul. Do Isso modo era geral. década de. Hum? Qual década? Década de 40, 50? 50, foi a época que eu fui para Porto Alegre, porque Dom Pedro não tinha curso secundário, segundo ciclo, né? E o que eu ia dizer? Pois é, fui a Porto Alegre, lá entrei no Júlio de Castilhos, que era uma escola de muito prestígio, uma escola secundária excelente. E aí, acho que a vocação Perfeito. se apresentou. O senhor se formou no segundo grau lá no Júlio de Castilhos e o senhor foi fazer faculdade, né? O senhor fez a faculdade Isso. dele? Fez línguas germânicas e línguas latinas simultaneamente. Na Universidade de. Uma na Universidade Federal e a outra na Católica, porque não poderia fazer as duas ao mesmo tempo. Né? Em Porto Alegre. Simultaneamente, mas em horários diferentes. E o senhor começou a estudar idiomas nessa época? Não, eu já tinha vocação sobre idioma há muito tempo. Nesses tempos de ginásio. Né? Não, hoje não se diz mais, acho que não se usa a palavra mais ginásio, né? Não. Bom, é o segundo grau, né? É a primeira parte do segundo grau. Sim. Era 4 anos, depois mais 3. Mas, o que eu ia dizer? Lá já, desde muito cedo, se manifestou meu interesse por línguas. Talvez em parte pelo próprio, esse tio que eu falei, tio Gama, que era um uruguaio, um sujeito muito culto. E, quer dizer, a primeira língua, por razões óbvias, foi espanhol. Né? Espanhol, além da orientação dele, eu, nascendo em Dom Pedrito, é o lado do Uruguai. Até por simbiose você aprende. Mas aí começou o meu interesse por línguas, né? Quando eu fui a Porto Alegre, eu estava em dúvida. O que eu vou fazer? Faço direito ou faço letras? Que era o mesmo vestibular, né? É um outro. Então eu relutei, digo, não, vou fazer letras. Mas quais? Línguas germânicas ou línguas latinas? Optei pelas duas, né? Professor, Fiz latinas e germânicas ao mesmo tempo. nessa época o senhor conheceu Francisco Lawrence,
o famoso médium, autor de livros que foram publicados pela editora da Federação Espírita do Brasil, né? Como é que foi esse encontro com o Francisco Lawrence? Lawrence, não me lembro exatamente através do Esperanto. O outro idioma que o senhor estudou. Eu estudei que ele conhecia muito bem. Era um mestre desse Era idioma. um mestre, né, coisa. Então, com isso, ele é muito bem, o primeiro encontro. Nós estivemos com ele, fomos levar lá à casa dele e tal. Em Falando que cidade o senhor em conheceu? Porto Alegre. Em Porto Alegre. Ah, a casa dele em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele morava em Porto Alegre. Era um homem fantástico, notável. Eu tive a oportunidade e a felicidade de ter falado com ele várias vezes e tal. Ele dominava uma quantidade fantástica de línguas. Ele dominava por volta de 100 idiomas. Ou talvez mais. Talvez tenha, sim, estudado não sei idioma, mas ele tinha vivência e prática nos 20 pelo menos. Em 20 pelo menos. O que é muito difícil, né? Os grandes poliglotas, pessoas que conheçam 50 línguas ou mais, geralmente não falam mais de 10. Mesmo que fisicamente é quase impossível, não se consegue manter ativamente 10, 12 línguas, né? Vamos fazer um adendo. O senhor estudou 150 línguas, mas na realidade a pergunta não é perguntar para o senhor quantas línguas o senhor fala, é quantas línguas o senhor esqueceu. Não é isso? Sem dúvida. Por exemplo, o senhor falava macedônio, o senhor deu uma entrevista para uma televisão da Macedônia, né? Em macedônio, que era um idioma lá do Exatamente. leste da Europa. Hoje o senhor já tem dificuldade de falar macedônio porque o senhor já não se lembra mais. Mesmo tendo dado uma entrevista nessa língua Ele te 20 e poucos anos atrás. Mas se me derem 24 horas, eu enfrento. Sim. Enfrenta. Porque eu me lembro exatamente lá, na Iugoslávia, quando me perguntaram. Eu fiz um corte muito grande no tempo, né? Nós vamos fazer o seguinte: nós estamos falando do anos 50, o sua juventude e tal. Depois vamos chegar nesse ponto, né? Professor, o senhor fez a faculdade, né? Aí o senhor foi para onde? O senhor foi trabalhar como professor? Eu fiz 2 faculdades no mesmo tempo, né? Línguas latinas, línguas germânicas, e fui lecionar. Comecei a lecionava. Comecei com inglês e francês. Sim. No ensino secundário. E também espanhol. Inglês, francês, espanhol. As 3 línguas que eram ensinadas no curso secundário, né? Mas depois eu lecionei em faculdades, em várias faculdades privadas também, né? Sempre na área de idiomas. Idiomas. E me especializei em linguística. Quer dizer, cadeira de linguística pura também lecionei em vários cursos superiores. Mas, em princípio... Perfeito. O senhor lecionou, né? Depois o senhor foi a trabalhar uma refinaria Pasqualini, né? Não, é Alberto Pasqualini. Petrobras. O senhor era intérprete lá. Eu entrei lá para ser intérprete. E dava curso também de línguas na refinaria. Perfeito. Principalmente inglês e italiano. Aliás, a razão porque eu fui aprovado, porque tinha vários concorrentes, né? É o fato do inglês e dominar bem o italiano, porque os italianos venceram uma concorrência para a construção da refinaria. Sim. Então, os trabalhadores, inclusive operários, tinham que ter contato com os italianos que vieram construir a refinaria. Sim. Então, o italiano foi vital. O senhor estava trabalhando nessa refinaria, isso já estamos agora nos anos 70, né? Anos 70, o senhor trabalhava nessa refinaria e era a época da ditadura militar, e um belo dia, aí o senhor nessa época já sabia o idioma, o chinês e o russo, né? Sim. E o senhor foi demitido porque aí por causa desse conhecimento desse idioma russo e chinês? Me conta essa história, por favor. Deixa eu ver. Sim, eu fui perseguido e demitido depois, porque uns arquitetos russos foram visitar a refinaria e eu
aproveitei a deixa, fiz um discursinho em chinês para Ai, meu Deus. de recepção para eles. E o russo tivemos várias visitas, de engenheiros, gente daquela região. E frequentemente éramos a Petrobras, a refinaria Alberto Pasqualino, onde eu trabalhei, era frequentemente visitada pelo corpo consular, muitas gentes intelectuais, etc. Quer dizer que eu tive lá uma atividade grande. Aliás, foi interessante, porque numa dessas visitas do corpo consular, à refinaria, eu fui apresentado ao cônsul espanhol e conversamos longamente. Mas, Freire, por que você não vai para a Espanha? Tem um curso ideal, Relações Internacionais. Ah, Eu digo, muito interessante. O que eu faço? É só se candidatar. isso foi para a Espanha. E aí eu fui para a Espanha e fiz Relações Internacionais na Escola Diplomática de Madrid. Mas ainda, tipo assim, isso aí foi antes da demissão da refinaria Alberto Pasqualini, né? Alberto Pasqualini. Não, esse é outro episódio, né? Mas tu foi para a Espanha. Ok. É para a Espanha, Aí sim. me conta, Sim, aí saí da Petrobras, né? Já não estava mais. Quando voltei, fiz outros trabalhos, outras coisas. Mas foi muito útil a minha ida Para a Espanha. na Espanha. Aí o senhor lá estudou na escola de diplomacia, né? Relações Internacionais. Que era uma coisa que no Brasil nem existia, né? Não existia na época. E a nível de pós-graduação, inclusive. Ah, tá. E Relações Internacionais é um curso realmente... aliás, na época acho que não existia no Brasil Relações Internacionais. Sei que hoje há. Hoje já tem as faculdades. Tem, né? Sim. Tem faculdade. E na época eu fiz a nível de pós-graduação, porque nem existia no Brasil. Mas... que mais? Não, perfeito. Aí o senhor foi para a Espanha, né? Depois o senhor retornou para o Brasil e aconteceu o episódio que o senhor foi demitido da refinaria. E aí o senhor foi para a Itália. Aí nessa época o senhor já estava casado, já estava com seus 3 filhos, né? Sim. Isso é anos 70. O senhor me conta aquele episódio que o senhor estava em Roma, o senhor estava na Itália, né? E apareceu um emprego para o senhor em Teherã, capital do Irã. Me conta essa história, por favor. Pois eu fui, inclusive. O senhor foi de ônibus? Fui de ônibus. Puxa, uma viagem longuíssima, por sinal. O senhor saiu da Itália e foi... Itália, de ônibus. Atravessei toda a Itália, toda a Turquia. Uma viagem muito longa. Mas Aí o senhor chegou em Teherã, o que aconteceu? haveria, em princípio, a possibilidade de eu trabalhar lá, né? Sim. Em Teherã. Porque eu tive contato com o vice-reitor da universidade, ele se interessou muito e tal, mas não sei por que não me convinha naquela época eu deixar o trabalho onde eu estava, mesmo porque pela insegurança, né? E depois estourou a Revolução, né? Não sabia quanto tempo ia ficar lá, ou porque assim, não era uma coisa muito segura. Mas em todo caso foi digamos, um episódio interessante. O senhor me contou quando o senhor achou o povo muito agradável, né? O povo iraniano, quando o senhor foi... Essa época o senhor já tinha estudado o persa? O farsi? O farsi. Na época, sim. Aí o senhor já se comunicou com eles na língua deles? E fui muito bem recebido. Achei um povo extremamente simpático. E hoje eu compreendo que pelo fato de conhecer um pouco a língua, me interessar pelo povo, pela cultura, eu fui muito bem recebido lá. Perfeito. Achei um povo muito, muito simpático. O senhor ficou um tempo na... Eu friso isso porque há pessoas, amigos meus, que estiveram lá e acharam um povo muito antipático, que foram mal recebidos. Tudo exatamente o contrário, fui muito bem recebido. O fato de falar a língua já ajuda, abre portas. Muito. Abre portas, né? Abre portas. Sim, porque o conhecimento da língua com quem se fala
significa, pelo menos, o interesse pela cultura com quem eu estou falando, né? O senhor, nos anos 80, o senhor foi trabalhar de adido cultural da Embaixada do Brasil na Bolívia. O senhor ficou 10 anos na Bolívia, não é? Na Bolívia fiquei muito tempo. Mas na Bolívia, como é que é? Eu dirigi o Centro de Estudos, o Centro de Estudos Brasileiros Sim. da Embaixada Brasileira em La Paz. Perfeito. Entendeu? Quer dizer que tinha muito E, contato. e ali o senhor fez uma das experiências, um dos os seus livros, né? O senhor começou a estudar as línguas indígenas, Quechua e Aymara, Exatamente. que o senhor descobriu Aliás, uma certas das razões peculiaridades. que mais me fascinou e me interessou a ida para a Bolívia foi a possibilidade de estudar essas duas línguas. Né? O que fiz, aliás, estudei tanto o Quechua como o Aymara. O senhor escreveu um livro. O senhor descobriu, o que o senhor descobriu na fonologia da língua dessas Não, duas o Quechua e o línguas? Aymara eu tive conhecimento prático. Se falava lá, né? O Quechua e o Aymara são línguas faladas, e muito faladas até. São até línguas não minoritárias, são majoritárias, de certo modo. E tive muito contato com o pessoal, o Quechua principalmente. Tive professores nativos, né? Falantes de Quechua, então foi realmente algo que só poderia ter aprendido lá. Sim. Não, o senhor escreveu um livro. O senhor fez um estudo fonológico da língua, se não me engano, Aymara. E o senhor fez uma comparação com o georgiano, que é a língua lá da antiga União Soviética. Exatamente. E o senhor descobriu o quê? Descobri uma semelhança fabulosa de quase 90% entre as duas, mas de um grupo de consonantes, não toda a língua, né? Senão seria a mesma língua. Mas isso me levou, quando fui à Rússia, lá me submeteram a testes e queriam saber como e tudo mais. E realmente foi muito interessante, porque eu fiz um trabalho escrito, comparando fonologicamente essas línguas com o georgiano. Pois é, a conclusão é o seguinte: há uma possibilidade muito grande de repente, o grupo georgiano, sei lá, ter ido para a América e ajudado na formação da língua atual, língua aimara. Assim, isso num passado muito remoto, né? É uma possibilidade, né, por causa disso. Sim, é uma possibilidade que eu, aliás, aventei. Eu falei sobre isso. Que poderia ter vida. O senhor tinha uma prova concreta, científica, que tem uma coisa Sim, que levou. que leva a ser a E conclusão. alguma razão muito importante, que a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas que há uma grande semelhança, muitos aspectos interessantíssimos que coincidem nessas duas culturas. E a minha estada na Bolívia para isso foi muito, muito interessante. Professor, o senhor ficou 10 anos na Bolívia. Depois, eu acho que já estamos agora nos anos 90. O senhor foi para. O senhor viveu na antiga Iugoslávia. Me conta essa experiência, por favor. A Iugoslávia foi uma experiência muito, realmente muito interessante, porque eu lecionei na Universidade de Belgrado. Sim. Lecionei, O senhor foi lecionar português lecionei do português. Brasil. E foi justamente o primeiro país em que se lecionou português na Europa Oriental. Ótimo. Estreiei com um português na Iugoslávia. Foi realmente muito interessante, sem dúvida. Já de cara de começo consegui bastante alunos. Havia muito interesse pelo português. Muitos deles, dos alunos, já conheciam espanhol. Então realmente foi muito profícuo, foi muito interessante. Professor, o senhor traduziu um livro da língua serbo-croata para o português. Qual é o livro? Do serbo-croata,
Foi escrito pela esposa do Ah, Milosevic, é. do antigo presidente. Não foi publicado, mas Não foi? Pois é. não sei se foi. Porque eu escrevi e era a intenção dos que me encomendaram a tradução publicá-lo e usá-lo na África. Era da esposa do Milosevic. Milosevic, Aí estourou aquela guerra, a guerra Mas é muito interessante porque o livro, a guerra civil lá, né? ela parece que previu quantidade de coisa, né? Coisa que ela previu, fala no livro, aconteceu. Vieram acontecer depois. Foi uma previsão fantástica. O que ela previu? Previu que como ficaram as relações, o problema sério que havia na época, não me lembro exatamente. Não, O que era? houve uma guerra civil na Iugoslávia, a Iugoslávia explodiu, né? Assim, viraram novos países, né? O Milosevic depois foi derrubado, né? Sabe, perdeu o poder, né? E o senhor assistiu, o senhor viu a guerra, né? O senhor estava lá na época da guerra. Estava lá. Foi uma revolução um pouco sangrenta, nem chegou a ser sangrenta, mas foi uma revolta considerável, né? Mudou completamente o panorama. Perfeito. E quer dizer, basicamente é isso. Aí o senhor voltou para o Brasil. Aí voltei para o Brasil. Mas foi muito interessante. Minha estada lá na Iugoslávia foi realmente bastante interessante. Além de adicionar português, tive contato com a língua, com a cultura, né? Quer dizer, eu aprendi muito, não só licionei, mas aprendi bastante. Professor, o senhor voltou para o Brasil, né? O senhor voltou para o Brasil. Bom, aí nessa época o senhor já se aposentou, né? Aí o senhor se aposentou, aí o senhor já veio morar em Florianópolis, né? O senhor viveu um tempo em Florianópolis e depois, agora o senhor está vivendo agora em Canela, né? Apenas um detalhe. Eu traduzi um conto que foi publicado numa revista literária brasileira, como é que é? Poxa, O conto era de que língua? Do Sérgio Croata, Eu sabe croata. ao português. Sim. Muito interessante, foi publicado e. Como é que era? Que nós não estamos aqui. Eu acho- Nós eu estamos aqui devo na. ter- Essa devo ter entrevista até- está sendo feita na casa de campo, né? Do senhor, né? Sua esposa, a filha estão aqui de perto. E o livro está lá na biblioteca do senhor, lá em Canela, né? É por isso que o senhor está. Tem que pegar e verificar. Mas foi um conto que o senhor traduziu do serbo-croata. Professor, agora essa parte da entrevista vamos fazer o seguinte: vamos falar sobre línguas mesmo, né? De línguas que o senhor estudou, particularidades, né? Por exemplo, sou professor. No início, o senhor foi estudar árabe. Como é que o senhor começou a estudar árabe? O senhor estudou árabe sem fita cassete, porque não tinha, né, nos anos 50? Naquela época. Isso aí era anos 50 ou 60, né? O senhor foi estudar árabe. Fiz amizades com árabes. Lá em. Lá em Cachoeira, onde eu lecionava. Aí não tinha fita cassete, aí não tinha som. Aí o senhor ia perguntar para eles como é que se Diretamente. Diretamente. Sim, eu tive contato direto, aprendi boca a boca. Né? Aí ele pronunciava para o senhor, aí o senhor já decorava. Claro, depois sim. o senhor ia avançando no Sim, estudo. eu já conhecia bastante fonética, quer dizer, nisso não houve problema nenhum. E a vantagem é que o cara era nativo, falante nativo, então Foi nativo. foi muito interessante realmente. O senhor estudou russo também na década de 50? Ou foi antes? Não, o russo. O russo. O senhor foi morar numa casa. Eu era estudante, o senhor morou numa casa de russos. Exatamente. Me conta, por Em favor. 54 eu estive em Moscou, Sim. no Congresso Mundial de Estudantes, e já sabia russo. Sim. Aliás, a razão que eu fui foi pelo fato de conhecer russo. Né? Russo. Naquela época eu já intuí, e hoje eu costumo elogiar esse método. Eu fui morar numa família russa. Por que você morou numa família russa em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Aí ali que o senhor. Aí eu aprendi a língua falada. A falada. Eu estudava gramática por conta própria e praticava com eles a língua falada. Né? E tem uma peculiaridade também da família russa, né? A senhora lá da família Era siberiana. era siberiana. E ela estava reclamando do frio de Porto Alegre.
Ela veio que não tem calificação, né? Mas é engraçado, né? Que lá eles estão acostumados assim, tem a defesa, né? A califação em toda parte, tudo. E em Porto Alegre não havia isso, né? Era no, era no osso. No osso. Quer dizer, uma russa se pegar, sentir frio em Porto Alegre foda. Professor, agora vamos falar do russo. O senhor aprendeu, né? O senhor foi lá em Moscou. Aí o senhor deu uma entrevista em Moscou para a rádio, aquela Rádio Central, né? Rádio Central de Moscou, na emissão em português, né? Aí o que aconteceu? Um policial escutou, né? Eu fui vivo nessa. Me lembro que o Flávio Tavares. O Flávio Tavares, aquele jornalista famoso. Foi perseguido pela ditadura militar. Foi. E ele fez uns elogios e coisa e tal. Eu digo, isso é perigoso. Perigoso porque essa altura no Brasil estão escutando, né? Estava escutando, né? Então eu falei sobre o balé que eu tinha na noite anterior assistido e tinha compreendido porque os russos eram tão fãs do balé, né, e da música. Sim. E também expliquei o porquê que os russos, mesmo os operários nas próprias fábricas, tinham orientação musical. Davam aula sobre música, sobre coisas do teatro. Então, realmente, a gente via aqueles operários indo à ópera em camisinha curta, não tinha aquela frescura nossa, né? Só vai ao teatro, era uma coisa natural, que eles realmente aprendiam e estudavam nas próprias fábricas e iam assistir o balé e tal. Mas aí o senhor estava dando entrevista lá para a Rádio Central de Moscou, né? Em português e tal. E quando o senhor voltou para o Brasil, que deu problema? Deixa eu ver. A polícia o intimou para o senhor dar um depoimento? Eu fui chamado para usar um termo cordial para ir lá e tal. E me lembro até foi a primeira pergunta do cara, ríspida. Me lembro dele porque o sobrenome é Amaral, quer dizer, o mesmo meu. Ele dizia, então, Freire, o senhor é comunista? Digo, não. Estive no soviético, não sou comunista, como estive na Alemanha e não sou nazista. Mas o que quer dizer? Aí o senhor foi dando depoimento, eles foram anotando, né? Mas depois aí viram que não tinha nada a ver, né? E liberaram o senhor. Isso, porque eu sou um professor de língua, estudei russo como estudei várias outras, né? Na época era a 10ª língua que eu estudava. Então, ficou nisso, eles viram que não tinha. O senhor não era subversivo, terrorista, não, nada disso. Comunista, nada disso. Não. Era apenas um professor de idiomas, apaixonado por idiomas. Não me lembro se eles pediram ou, por conta própria, se deram ao trabalho durante 10 dias fazer investigações, né? A meu respeito. Mas realmente não tinha nada. Não. Professor, aí nós falamos do russo, né? Aí depois, claro, foram centenas, foram dezenas de idiomas que seguiram ao longo do tempo. O senhor sempre estudava, nessa época, né? 2 idiomas por ano. E o senhor estudava 4 horas por dia. Eu acho que as horas que eu tinha de folga eu aproveitava. Aproveitava bem o estudo dos idiomas, né? Eu me lembro que, inclusive, na época eu chorava em Montenegro, uma cidadezinha, umas 2 horas de Porto Alegre, eu ia de trem e aproveitava durante a viagem e estudava, né? Eu estudava, na época, acho que era árabe que eu estudava. Me lembro que o primeiro gramática de árabe que eu tive, na qual eu estudei, era em alemão. Você foi estudar árabe com uma gramática de alemão. Né? Pois é. Aí... Uma língua difícil, uma outra também difícil. duas línguas difíceis. Professor, o idioma mais fácil que o senhor aprendeu, que o senhor achou, não, isso aqui é um idioma facílimo, qual foi? O idioma mais fácil? Em Bom, em primeiro lugar,
não existe idioma fácil, quer dizer. É, sim. Ele é mais fácil em relação à língua que a gente conhece, É, a materna. a materna. Então, nesse caso, evidentemente, seria o espanhol, Sim. mas depois o italiano. O senhor estudou aquela língua papinhamento? Ah, papiamento, sim. Aquele foi... É uma língua muito fácil. É, sim. E estive lá. Ah, o senhor esteve Estive lá. Ouvi falar lá em Aruba. em Aruba. Aruba. É. Eu tenho Professor, trabalho de papiamento. e a língua que o senhor considerou mais difícil, sei lá, horrível, que o senhor... Georgiano. Georgiano. Ah, o georgiano foi a língua que deixou o senhor de cabelo em pé. É, mas muito complexo. O georgiano é a língua da um país da antiga União Da Soviética. Geórgia. Tem alfabeto próprio, tem uma estrutura gramatical totalmente diferente das línguas indo-europeias, né? É uma língua bastante difícil, fonética e estruturalmente. O senhor me reclamou do Zulu, a língua da África do Sul. Ah, bom, Zulu Zulu. é um caso à parte. Como é que o senhor conseguiu, com toda a sua experiência, manter um diálogo em Zulu? Ah, não. Não, porque eu não seguia avante, nem tinha É. vantagem. Meu interesse pelo Zulu era o aspecto linguístico, quer dizer, Assim. como uma língua daquele tipo, tonal, era possível estudar e tal. Mas não tem nada de assim especial, digamos. Professor, o senhor estudou a língua do Nelson Mandela. É escrito assim, é Xhosa. Xhosa. Aí, qual é a pronúncia de? Eu leio como Xhosa, mas a língua É roça, deve ser roça. Como é que é? Roça. Roça. É, Roça. roça. A língua do Nelson Mandela. É parente do Zulu. Não. Não. Quer dizer, são línguas da África do Sul, mas não são parentes. Não sou país. E são diferentes. A África do Sul tem uma variedade fantástica, só de as línguas. Como é que se chama? Não é Banto. Língua Banto? Ah, é Banto? É Banto? Não, a Banto, só a língua Banto tem mais de 500. Ah, só de Banto. Isso é uma variedade fantástica, né? São línguas da África do Sul. Aí vai dar outra tribo. Tribo não, outra família, né? São várias famílias. Mas a família Banto é muito numerosa, né? Tem uma quantidade fantástica de línguas. Agora, professor, vamos falar de viagens. Não, e línguas, né? O senhor morou na Espanha um tempo, né? E o senhor estudou qual língua? Assim, só na época. Na Espanha eu fui estudar carreira diplomática. Ah, tá, mas. Estudei relações internacionais. Depois o senhor viajou à China. Não, aproveitei para fazer na Universidade de Madrid chinês e árabe. Pois é, Porque... a Espanha tem um centro de estudos árabes famoso? Tem centro. Tem muito boas relações com o mundo árabe e a Espanha. E na universidade tudo tem cursos desde árabe clássico a árabe moderno. Até a minha experiência foi interessantíssima. Eu entrei no primeiro ano de árabe, matriculei, né? Puta, achei uma dificuldade desgraçada. Porque eles davam o árabe antigo. Começar pelo antigo até chegar ao moderno. Mas eu conhecia muito mais o moderno. Que era, digamos, no terceiro ano. Eu entrei no primeiro. Mas aí, logo para o terceiro, me senti muito melhor. Tá? Sim. Não, na Espanha tem excelentes cursos, né? Na Universidade de Madrid. O senhor viaja volta e meia para a Itália, para a Alemanha. O senhor conheceu o Extremo Oriente? O senhor foi à China, não? Não me lembro agora. China? China? Sim. O senhor esteve na China, né? Na China, no Japão também. Ah, o senhor esteve no Japão. E suas impressões na China eu fiz curso, né? Qual curso? Curso chinês. Ah, curso de chinês na China. Ah, é por isso que o senhor tem aquele livro oficial da Universidade de Pequim, Chinês para Estrangeiros. Exatamente. Professor, e essas suas viagens, o senhor tem hoje uma das maiores bibliotecas de idiomas do Brasil. O senhor vai comprando, adquirindo livros, agora muitos deles agora são raros. Sim, são. Mesmo porque a maioria, acho que 90%, eu comprei fora do Brasil. Fora do Brasil. É, não tinha nem como comprar aqui. Não tinha nem como comprar.
Professor, tipo assim, ó, o Brasil está muito atrasado com questão de manuais de idiomas. É, manual de idiomas para brasileiros, É, feito aqui, raro, raro, né? muito raro. Porque Mas tem que ser o inglês, alemão. é, Alemão tem muita coisa boa para o árabe e outras línguas. Mas em português, não. é. Aí o senhor teve que aprender Português muito. é uma língua proibida. Por exemplo, boa parte dos seus estudos de idiomas, o senhor usava manual ou em inglês, manual ou em francês, manual em alemão, aí manual russo, né? Aham. Aí, porque não tinha em português. Aí só teve que. Não, português não havia nada. Não havia nada. Professor, agora me fala agora sobre a Rússia. A Rússia tem um lado peculiar. Lá tem política linguística. O senhor percebeu que lá tem os russos. é, quando aconteceu a Revolução Russa, havia muitas línguas ágrafas, né, de povos que não tinham escrita, não tinham nada, e houve uma mudança radical. Me conta isso aí. Um grande trabalho linguístico, Como é que foi? os russos. Eles convocaram a maior parte dos linguistas existentes lá para proverem manuais, etc., para aprender. Eles A língua. aprendiam a língua, faziam escrita, É, daqui a pouco treinavam professores. exatamente. Línguas ágrafas foram escritas, escreveram gramáticas e foram ensinados, né? Ensinados várias. E algumas dessas línguas, de repente, surgiram jornais, emissão de rádio. Não, surgiu uma quantidade de jornais, como 40 ou 60 línguas diferentes. Olha só. É. E o Na Rússia se senhor. falava mais de. Se fala ainda. Mais de 100 línguas diferentes. Né? Não, e o senhor viu isso. E isso é pouco falado aqui no Brasil e outro lado do mundo, né? Que Pois é. foi um trabalho cultural sem precedentes. Fantástico. Fantástico. Os russos fizeram um trabalho monumental. A expansão do russo para os russos. Para os russos. Não falantes de russo, né? É. Isso foi Além disso, eles fizeram ensinar russo para não falantes de russo claro, na Rússia. fizeram um trabalho de unificação através da língua muito interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo assim. Não só isso. Fizeram um curso nas línguas locais também. Pois é. Esse foi um trabalho O senhor monumental. viu isso? O senhor conversou com essas pessoas? Vi, sim. Isso é um assunto que eu vi na prática. Um trabalho monumental. Os russos fizeram esse trabalho. É que imaginar como aqui no Brasil resolvessem fazer cursos de Guarani, Chavante e tal, em português, né? Não, pois é, vamos dar um exemplo assim do estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem 3 línguas indígenas: o Xoclen, o Caigangue e o Guarani-Biá. Por exemplo, não existe um só livro vendido nas livrarias, em sebos, sei lá o que fosse, né? Um livro assim, ó. Aprenda Caigangue sem mestre. Um livro de começo, meio e fim, básico, intermediário, avançado, com fita cassete, com áudio, não existe. Não existe absolutamente nada. E o russo fez o contrário, ele deu isso, ele fez isso. Fez. Né? Então isso que o senhor Foi, percebeu. esse foi um trabalho monumental que fizeram na Rússia, né? Como poucos lugares do mundo. Não sei se algum país no mundo fez o que eles fizeram. Fizeram uma verdadeira revolução. O russo passou a ser ensinado em todas as partes da Rússia, né? Perfeito. Professor, agora vamos falar outra coisa. O senhor conheceu muitos linguistas no mundo, né? Por exemplo, o senhor conheceu o famoso, não, o Arion da Linha Rodrigues, o falecido linguista das línguas, de idiomas indígenas do Brasil. Quando ele morreu, o Oriol, né? Foi 2014. 14. 2014. Um cara brilhante. O senhor Eu conheceu. gostava muito dele. Uhum. E aí ele fez um trabalho das línguas, né? O senhor conheceu outros linguistas? Assim, superficialmente, em contatos, sim, conheci muitos. Mas de convivência, não. Pô, conheci naturalmente o Lawrence. Pois é, o Lawrence. O Francisco Lawrence. Aí o senhor foi na casa dele, né? Sim, E várias era um vezes. homem, assim, espetacular. Só que Fabuloso, é. ele veio da Tchecoslováquia, né? Da antiga Tchecoslováquia. É, E ele veio para o Brasil, né? No final do século XIX. esse que fez um caminho enorme, não sei quantos quilômetros a pé,
de... Dizer que ele veio do Rio, Ele depois veio para Porto Alegre, né? Aí depois foi para foi o para Porto interior. Alegre, depois ele foi lá para Dom Feliciano, o nome da cidade, né? Dom Feliciano. Sim. Aí que foi para lá, lá ficou. É. Lá ele ficou. Ele 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 dava. tinha muitos filhos naturais e tal, ele não tinha nem como sair. Não tinha como, ele me disse que não tinha como morar em Porto Alegre, porque tinha muitos filhos, né? Naturais não teria recursos econômicos, inclusive, para viver em Porto Alegre. Mas foi um personagem monumental, né? O senhor ficou impressionado com o fato de ele ter publicado um livro que ele traduziu lá umas 40 línguas, não, poemas escritos em 40 línguas diferentes, todos para o Esperanto. Para Esperanto, Eu devo ter o livro aí. Não, tá lá na casa do senhor, né? Tá lá? É, eu vi lá. Foi o que me inspirou Acho que veio o Babel de Idiomas. Belo Idiomas. Eu sou nascido em Babel de Idiomas de 2000 e quanto? Tem que ver o livro, né? O senhor fez o livro, o senhor foi, tecnicamente foi o brasileiro que o senhor traduziu 60 poemas em 60 línguas diferentes para o português, Foi. né? O senhor foi o brasileiro que mais o brasileiro que conseguiu traduzir mais poemas em idiomas diferentes para o português. Sim. O senhor foi para o livro dos recordes. Tem uma. O senhor recebeu Tem uma um homenagem. nosso livro de recorde, como é que é? É o Guinness. O nosso? É. Não, o nosso aqui. Me deram, inclusive. Me Eu mandaram tenho pro coisa aquela, pois é. Agora o senhor preparou um de contos, mas ele não foi publicado, né? Um quê? De contos. Tá por ser publicado. São quantos idiomas? O senhor pegou quantos? 20, parece. 20 contos em 20 idiomas. E vai ser publicado agora, deveria ter. Não sei como é que até hoje não foi publicado. É que são muitos, né? São muitos. Mas eu sei que está para ser publicado. Perfeito. São 20 e poucos. É interessante porque são muitos contos, são muitas línguas, né? E no princípio eu não sabia se deveria fazer original e tradução, vis-à-vis, né? Ou só. O original na língua e aí ao lado a tradução em português. tradução. Mas aí aumentaria o dobro do. Aumentaria muito o número de volumes, preço e tudo mais, né? Mas estou aguardando, isso deve ser publicado. Em qualquer momento, né? Certo. Vai ser bem interessante esse. São 20 línguas, parece. E 20 e pouco. Sim. Sobre o caso do Macedônio, me conta, professor, o que aconteceu? Eu estava na Iugoslávia e o cara queria me entrevistar. Me perguntou em que língua eu posso entrevistá-lo? Em francês? Não, eu digo, pode ser macedônio. Mas como o senhor disse que não sabia a língua, que é a razão principal de ter vindo aqui era aprender a língua? Bom, mas digo, eu já aprendi um bocado. Se me der 24 horas aí que dá pra... E estudou essa entrevista? Entrevistei. Em macedônio? Macedônio, claro. Olha só. Isso deu depois da entrevista para ele em macedônio. Né? Essa foi boa. Foi boa, né? Quer dizer, que língua? Macedônio. Mas como? Você disse que não sabia? Professor, o senhor, agora vamos falar o senhor conheceu muito a América Latina e tal. A América Latina com relação a idiomas é o mesmo caso no Brasil? Como? Aqui na América Latina que o senhor conheceu, né? Argentina, Chile, Bolívia. Colômbia, A Uruguai. América Latina também tem o mesmo tratamento para idiomas como o Brasil? Ou seja, pouco Pior? tratamento. Pouco tratamento? Nada? O trabalho mal feito? Não, nada, nenhum país que se distingue. A Argentina tem seja um pouco melhor. Para estudar inglês. Hein? Para estudar inglês. Outras línguas tenho as minhas dúvidas. Não, a América Latina é muito fraca nesse aspecto. Agora na Europa, boa parte dos seus livros são livros europeus, né? A Europa já é diferente, né? Ela produz muito material de idiomas. É pequeno, um país interligados, porque precisam falar, não só. Porque a necessidade é importantíssima. Eles estão sempre em contato com o estrangeiro, entre O aspas, né? estrangeiro que vai aos Estados Unidos aprende inglês. Precisa.
É, Aí precisa. não tem mole. Se não aprende, ou vai embora. E americano que sabe falar espanhol também não é, é É, difícil, não não é é. tão comum. Ajuda em alguns locais, mas Algum- não. Sem saber a língua, não há futuro, né? Ah, tem essa questão da necessidade. Foi interessante. Foi interessante. Professor, o senhor conheceu algum país da África? África. Olha. Não. Passagem. Ah, só por passagem. Só de Só... passagem, É, não, mas tô- não ficou um tempo lá conversando com. não de nenhum país. Certo. Professor, agora me fala uma coisa, do Esperanto. O senhor estudou Esperanto, né? Foi um idioma interessantíssimo. E aconteceu um fato inusitado no Esperanto. O senhor uma vez foi dar aula de Esperanto para estudantes aqui no Brasil, né? Sim. O que, que o senhor descobriu? Ou o que, que aconteceu? Deixa eu ver. É. Um projeto que eu tinha de ver como funcionava a hipótese de uma língua lógica e É, tremendamente simples. De que modo se poderia aprender, né? é. E eu fiz o teste com alunos da quarta série ginasial, mas não. O resultado foi insuficiente eu poder ter continuado, mas não resolveu, não. Por quê? O que, que o senhor descobriu? Eles tinham dificuldade, curioso isso, no próprio português. Se eu vou dizer, não, Esperanto, tal terminação indica que é adjetivo, é advérbio e tal de coisa. Por exemplo, o Esperanto, toda palavra que termina em O é substantivo. Toda termina em A é adjetivo. E, advérbio e tal. É. E, Eles não entendiam isso. eles não tinham clara a ideia das categorias gramaticais em português. Ah, tá aí. Esse que é o problema. Aí o senhor percebeu isso O nessa. lógico não funcionou porque é ilógico o estudo da língua, né? Olha só. Perfeito. Professor, sobre o georgiano, o que, que o senhor verificou realmente que o senhor fica de cabelo em pé? Bom, o georgiano. O fato de língua fácil ou difícil é relativo, depende da língua materna da pessoa que vai estudar essa língua, né? Mas o georgiano é efetivamente muito complexo. Foneticamente é complexo, estruturalmente é complexo. Então é uma língua alfabeto, inclusive para o alfabeto próprio, né? Então apresenta realmente dificuldades enormes. Depois não é uma língua indo-europeia, então já é outro problema. Quem vai estudar, por exemplo, o russo, o alemão, o irlandês, são todas línguas indo-europeias. Agora, já não acontece isso com o georgiano, né? O georgiano é outra categoria. Professor, agora eu estou me lembrando do episódio. O senhor me contou uma vez, lá na Bolívia, o senhor foi contratar o senhor foi perguntar para um pedreiro, né? Para ele ir lá na casa que o senhor morava, lá na Bolívia, para consertar um negócio lá. Aí ele falou, pois é, o senhor me conta essa história. Aham. Ah, E o senhor teve uma descoberta linguística por causa disso. pois é, eu perguntei ao sujeito, não me lembro se na época eu conhecia a língua deles a esse ponto. Mas Não, o senhor estava estudando o Quechua e a Aymara nessa época, né? Sim, eu acho que eu já tinha. E o senhor falou em espanhol com esse homem. Aí, Isso. o que o senhor perguntou para ele? Se ele poderia ir no dia seguinte ir lá fazer um trabalho lá em casa. É, na sua casa. Daí ele respondeu que sim, que iria, né? E, Mas o que ele falou? mas não foi, não apareceu. E aí outro dia me encontro com ele, mas o que aconteceu? Não, eu não me comprometia, eu não disse que iria. Porque a língua deles tem um sufixo que indica a promessa certa, sim, vou certamente, ou pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. E aí ele falou em espanhol, mas no sentido de que É, talvez eu possa ir, Isso, mas, falou espanhol, mas pensou na língua deles. porque ele pensou na língua dele, que tem uma partícula disso aí. Isso. Aí ele ficou chateado com o senhor. Hein? Ele ficou meio chateado com o senhor. O senhor ficou... Pois é, porque chamou a atenção dele. É. Aí, naturalmente, eu não conhecia esse aspecto da Aí língua. o senhor teve uma descoberta que são línguas não aristotélicas. Não Não tem porque na nossa aqui é sim ou não. Eles têm o sim, o não
talvez possa, Isso, pode ser que sim, pode ser que não. essa categoria, né? É. Essa outra descoberta do senhor na linguística, né? Uhum. De línguas indígenas. Pois é, outra coisa que me chama a atenção do senhor são algumas línguas que o senhor estudou, de línguas indígenas. Quer dizer, são povos muito simples, né? Alguns até de situação muito precária, né? Mas a língua é muito complexa. Povos nômades, povos que vivem Ah, da coleta e da caça. isso acontece frequentemente. Povos primitivos podem falar uma língua extremamente complexa, né? Não coincide cultura com a língua, então a gente pode ter algumas surpresas incríveis. E as línguas indígenas são complexas todas, né? Perfeito. Agora, e o complexo é relativo, depende da língua que a gente fala. Ah, tá. Também, O então, complexo realmente também é o ponto de vista da nossa língua da nossa, materna. é, Nós começamos tudo por uma língua materna. E claro, nós vemos o mundo pela nossa língua materna. exatamente. E aí que se dá complicação, porque não há coincidência. Sobre os seus livros de aprendizado de idiomas, né? Que só tem coleções de todos da maior número de variedade, né? Qual é o livro assim, de aprendizado de idiomas que o senhor mais gosta? O assimilo, francês. Assimile francês. Esse o senhor tem uma paixão. É muito, o método é muito, muito bom, parte do mais fácil para o mais difícil. Ah. O Parte, senhor tem, o senhor tem quase a coleção completa, quase. aham. O senhor tem quase a coleção completa da Sibila. Ó, Quase. tenho muitos, né? Pelo menos todos que me interessavam eu tenho, mas já disse alguns que eu não tenho, mas quer dizer, não tenho na Assimilo, mas tenho em outras coleções. Mas eu gosto muito da Assimilo. Assimilo é ótimo, Sim. é um O método senhor. muito, muito bom. E nós não temos assim um método desse assim parecido com o Assimilo no Brasil, né? Não. Seria muito interessante se tivéssemos de algumas línguas brasileiras. Quais línguas brasileiras que o senhor queria aprender que o senhor ainda não aprendeu? Não estudou ainda? Bom, evidentemente o Guarani, né? O Guarani é preciso estudar mais e melhor. Ah, sim. O... O senhor tem um método de Guarani, mas não é aquele método bom, né? Não. Ah, tá. Só queria um método que fosse um tipo assimilo Ele realmente de fosse Guarani. eficiente, né? Como Ah, tá. assimilam. São métodos teóricos para aprender a língua, Ah, tá. mas não. Vamos deixar bem claro, o que você queria ter um método assim, ó, o assimilo sem esforço, um Guarani sem esforço, do método assimilo, né? Com aqueles diálogos, começando do simples até o mais complexo, né? Adquirir a língua, porque os métodos que o senhor tem de Guarani é frase a frase, aí explicações. Aí o senhor queria uma coisa que tivesse no contexto. Certo. Certo, um método completo, né? E como método, assimila é excelente, Aí sem dúvida. só que o Assimilo na França tem mais de 60 volumes, só que é de idiomas lá, né? Mas não tem o Guarani, né? Não tem o Aimara, não tem o. Não Assim, tem. de algumas línguas interessantíssimas que deveriam estar no Assimilo, mas não tem, né? Não, por enquanto não. Eles têm as línguas mais conhecidas, mais importantes, mas é muito bom. O assimila é muito bom. Perfeito. Professor, o senhor continua estudando idiomas? O senhor está com 89 anos. Só. Só. 89 anos de idade. O senhor continua ainda estudando idiomas. Sim, lógico. Qual é o próximo idioma que o senhor vai estudar? Pois eu nem sei, acho que tem que inventar algumas ainda que não apareceram. O senhor tá pesquisando Não, pois é, o senhor já estudou um 150, aí o senhor tenta conseguir um método, principalmente um método que tenha áudio, né? Sim, isso é indispensável. E agora o senhor está tentando. Dependendo da língua, se é uma língua tonal, sem áudio é perder tempo, né? Por exemplo, Yorubá. Yorubá é impossível aprender sem. Lógico, Yorubá é tonal. O senhor conseguiu um método Não, o senhor estudou Yorubá, mas o senhor conseguiu a fita cassete de Yorubá, né? O senhor conseguiu áudio. O senhor tem. O senhor conseguiu. Mas não. Quer dizer, não me deu lá muito interesse o Yorubá como língua, como cultura, né? Mas
Tem algumas línguas que sem cassete, sem áudio, é besteira. É É besteira. perder tempo, né? Perder tempo, né? É como estudar latim ou grego, né? Latim e grego ainda dá de estudar Ainda pode... sem áudio, passivamente, é claro. mas Iorubá, árabe, sem áudio é meio problemático. Não dá. Ou sem conversar com alguém, ó, como é que você pronuncia isso aqui, né? Professor, o senhor agora está procurando uma língua africana, né? Então, até eu lhe passei um material ali, de repente o senhor vai descobrir a língua, né? Pode ser. O senhor pretende estudar a prova, mas o senhor está continuando estudando a língua, né? Bom, a língua africana, a mais importante, do ponto de vista linguístico, cultural, etc., é o Swahili, né? Swahili. O senhor estudou muito Swahili, né? Isso daí. Sinal significa a língua das costas. Da África. Swahili. Do árabe. Do árabe. É uma palavra árabe. É uma palavra árabe. Língua da costa. Ao contrário de muita gente, o senhor é a favor do Esperanto, né? O senhor já participou de congresso de Esperanto. O senhor acha que o Esperanto ainda tem a possibilidade de se tornar o idioma internacional? Bom, isso daqui a alguns séculos. Teoricamente tem, mas na prática muito difícil, porque uma língua se impõe não pela beleza, até pela literatura, de certo modo, mas pela força ou pela conveniência. Política. E política, isso quer dizer política. O inglês, a força do inglês é também política, tecnológica. Sem dúvidas. Se os países de língua que falam inglês não tivesse a potência econômica, não, o inglês não teria vez, né? Sim. Quer dizer, a língua é importantíssima pelo aspecto comercial, econômico. Certo. A língua se impõe. Sobre o chinês, né? A sessão do chinês. É uma sessão ou é fogo de palha? Porque o chinês agora... Milhões de pessoas estão querendo aprender chinês, né? Por questões porque a economia da China se tornou a segunda do mundo hoje. Exatamente. Essa é a razão principal, né? E poucas pessoas no Ocidente falam chinês, quer dizer que oferece possibilidades boas. Boas, né? Acho, por exemplo, um aspecto de interpretação prática ou de intérprete quase não existe no Brasil. O chinês é o chinês não existe no Brasil. Eram poucos intérpretes? pouquíssimo. É mesmo? Praticamente não existe, né? Intérprete brasileiro chinês é muito raro. Pois é, mas como é que acontece, professor? Esses empresários, claro, os empresários chineses não só falam chinês ou um pouquinho de inglês e tal, vêm pra cá. Aí Eles trazem intérprete próprio. Trazem da Universidade de Pequim, sei lá. Trazem, como os russos faziam muito antes. Traziam. Quer dizer, e aí nós aqui que devíamos estar treinando nossos intérpretes não temos. Pois nós devíamos estar formando gente que falasse em chinês para ter essa comunicação mais direta, né? Tá. Mas que interessante. Professor, tem duas peças que o senhor comprou na China, que o senhor viajou lá e estudou chinês, que o senhor bota na sua biblioteca, né? São duas mensagens, são peças de bambu com caracteres, são frases em chinês. Quais são essas frases? O senhor traduz, por favor. Yu Tian Xia Si Du Gu Ren Shu. A tradução é um pouco complexa, mas quer dizer isso. É o pensamento chinês clássico. Procura aprender os clássicos, mas não esqueça a ciência. Também. Sim, essa é a ideia. E outra frase, qual é? Sim, é isso nos dois. Yu Tian Xia Si. Yu Tian Xia Si. Ame os sábios do mundo e leia os clássicos. Essas duas coisas. Essas duas coisas, A ciência. Bom, diga de passagem, eu não estou na sua biblioteca, só está se lembrando das placas, né? Que eu vi lá na sua biblioteca.